Bom dia, pessoal. Vamos nós continuando com as revoluções burguesas, hoje começando a falar sobre a mais importante delas, a Revolução Francesa, ocorrida entre os anos de 1789 a 1799. Como todos nós sabemos, a Revolução Francesa acaba finalizando o processo conhecido como Iluminismo, tendo alguns dos princípios iluministas dentro de suas propostas, né? Liberdade, e quando se fala em liberdade, fala-se em liberdade econômica, em liberdade política, em liberdade de pensamento, em igualdade de direitos, igualdade de oportunidades e a fraternidade. Vamos nós então falando primeiramente sobre os fatores responsáveis pelo início da Revolução Francesa. Primeiramente, é claro, o desenvolvimento e o enriquecimento da classe responsável por ela, a burguesia, durante todo o transcorrer da modernidade, através não apenas, mas principalmente da exploração da América, nós veremos o enriquecimento da burguesia, que passa naturalmente a buscar o lugar até então reservado à nobreza. O iluminismo e o liberalismo econômico, que são, na verdade, fatores ou cristalizam, na verdade, as ideias, os ideais, os objetivos da própria burguesia, como dissemos agora há pouco nos lemas da Revolução, a liberdade, a igualdade. A manutenção na França do absolutismo dos Bourbons. Os Bourbons chegaram ao poder na França no final do século XVI e permanecem até a Revolução Francesa, aliás, até um pouquinho depois da Revolução Francesa. Será exatamente um Bourbon, Luís XIV, o mais importante rei absoluto. Portanto, ao mesmo tempo em que a burguesia se desenvolvia, se enriquecia, em que suas ideias eram expandidas através dos filósofos iluministas e do economismo liberal, os Bourbon ainda governavam a França de forma absoluta. Citamos ainda a Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra 100 anos antes, em 1688, onde o absolutismo havia chegado ao fim. Naturalmente, isso causava, de certa forma, uma inveja na burguesia francesa. E a grave crise econômica que assola o território francês desde meados do século XVII, como veremos mais tarde. Finalmente, em função da manutenção do absolutismo, a manutenção de uma sociedade ainda estamental. Sociedade estamental é aquela onde nós não temos mobilidade social. O critério de ascensão é determinado pelo nascimento. Portanto, no caso da França, como nós veremos, esta sociedade se dividia em 3 estados. O primeiro, representado pelo clero, o segundo pela nobreza e o terceiro o povo. O que significa que você poderia ser o mais rico homem da França, o mais rico banqueiro francês, mas você ainda era povo. Pois bem, vejamos então como encontrava-se a França pouco antes do início do processo revolucionário. Como já dissemos, ela vivia uma gravíssima crise econômica. Essa crise econômica se deve principalmente à evasão de capital, provocada pela fuga de huguenotes, que são calvinistas, portanto burgueses franceses, em função das perseguições ao longo do transcorrer do século XVII, pelos gastos excessivos com a nobreza e principalmente, é claro, pelas importações francesas, cada vez em maior vulto, para alimentar a sua população. É óbvio que esta gravíssima crise econômica começa a provocar agitações sociais no campo e principalmente na cidade. A divisão social francesa, como já antecipamos, dividia-se da seguinte forma: o primeiro estado, o clero, que por sua vez se dividia em alto e baixo clero; o segundo estado, representado pela nobreza; e finalmente o terceiro estado, onde se encontravam todos aqueles que não estavam no clero ou na nobreza. Isso aqui demonstra a vocês que, apesar de a França e os Bourbon insistirem na permanência
de uma sociedade estamental, ela já não existia mais na França. Dentro do terceiro estado, nós temos, por exemplo, a alta burguesia, representada por grandes comerciantes ou banqueiros, a média burguesia, representada, por exemplo, por advogados, enfim, e a baixa burguesia pelos pequenos comerciantes, o proletariado, que já ocupava oficinas na sociedade francesa, e o campesinato. Portanto, apesar da insistência da nobreza e do clero em manter uma sociedade estamental, ela já não existia mais. Finalmente, vejam só, apesar de compreender apenas 2% da população, primeiro e segundo estados, clero e nobreza, possuíam inúmeros privilégios. O principal deles, a isenção de impostos. Portanto, 98% da população francesa encontrava-se no terceiro estado. Estes são os principais antecedentes da Revolução. E vamos agora à crise que teria levado ao início da própria. Em 1787, o rei Luís XVI, devido à gravíssima crise econômica vivida pela França, convoca o que é conhecido como a Assembleia dos Notáveis. Da Assembleia dos Notáveis participam apenas representantes do primeiro e do segundo estados. Na verdade, antes de convocar a Assembleia dos Notáveis, o rei foi atrás de quem realmente tem dinheiro, a burguesia. E os burgueses disseram: olha, nós só conseguimos ajudar a França se nos derem a condução do Estado, ou a condução econômica do Estado. E o principal critério era o de abolir-se os privilégios feudais. Todo mundo teria que pagar imposto. O nome desse ministro era Calonne, e o rei acaba colocando isso aos notáveis, aos membros da nobreza e do clero, que obviamente, ao verem a proposta de se abolir os privilégios feudais, acabaram respondendo ao rei através de violentas revoltas, conhecidas como a revolta aristocrática. O rei acabou desistindo de mudanças e nada foi feito. A Assembleia se dissipa, nada muda na França. 2 anos depois, em função do agravamento da crise, tudo novamente se repete. Desta vez, o ministro das Finanças será o banqueiro Necker, que novamente diz ao rei: a única solução é abolir os privilégios feudais. Desta vez, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, dos quais participam não apenas os membros do primeiro e do segundo, mas também do terceiro estado. O início da Revolução Francesa está ligado exatamente à convocação dos Estados Gerais, já que isso acaba provocando o chamado problema do voto. Afinal de contas, primeiro e segundo estados, que eram em muito menor número e que tinham interesses em comum, como a manutenção dos privilégios, querem que a votação seja por estado. Como são 3, eles sempre venceriam. O terceiro estado, em número muito maior, propõe que a votação seja individual, por cabeça. Como não há consenso entre primeiro, segundo e terceiro estado, os membros do primeiro e do segundo acabam fazendo o que queriam, abandonam os Estados Gerais. Entretanto, o fechamento dos Estados Gerais pelos membros do primeiro e do segundo estado resulta no nascimento da Assembleia Nacional Constituinte. Os membros do terceiro estado francês invadem uma das salas do Palácio de Versalhes, a sala do jogo da pela, avô do que chamamos hoje de tênis, e juram deixarem aquela sala apenas quando a França tivesse uma Constituição. É exatamente isso que dará início ao primeiro, ou à primeira fase da Revolução Francesa, que será conhecida não por acaso como Assembleia Nacional. Até logo, pessoal. Bons estudos a vocês.